Senhor, queria te louvar, porque esse encontro tem uma única razão, Senhor. Você. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Senhor. Ouvir a tua voz, abrir o nosso coração, comunicar as nossas necessidades, te louvar, te adorar e, sobretudo, que tu nos comunique a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Abençoa a vida de Monteiro, que ele seja apenas um canal desobstruído para que teu Espírito flua na vida dele e nos comunique a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia na paz de Jesus, amados. Amados, estamos em um mundo muito perturbador. Um mundo que, depois do pecado, se tornou um ambiente hostil, um ambiente difícil, um ambiente sem paz, um ambiente que por si mesmo não produz esperança para quem vive nele. Eu falo do mundo, a mentalidade, não a natureza. A natureza continua preservada por Deus e usufruímos todos os dias do benefício proporcionado por ela. Jesus esteve nesse mundo perturbador e conseguiu andar na contramão do comum. Hoje eu, com a permissão de Deus, quero compartilhar a segunda parte sobre Jesus Cristo, o nosso modelo perfeito. Centenas de homens e mulheres são eleitos por milhares de pessoas como seus modelos, imitam, seguem, ainda que à distância, mas de alguma forma esses modelos exercem influência forte na vida das pessoas. Em uma ocasião, citada aqui em Lucas 22, 24 a 26, teve uma situação que Jesus Cristo se posicionou e disse como é que deve ser o procedimento entre os seus seguidores, entre aqueles que concordam com ele, que acreditam nele, para nós. Diz assim: e houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas entre vós não deve ser assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Agora, trazendo a palavra de Jesus para os modelos que continuam influenciando aí as pessoas de forma intensa. Aí Jesus diz: entre vós não deve ser assim. Jesus Cristo sempre foi e continuará sendo, sempre será, o nosso modelo perfeito. Modelo de honra ao Pai. O Pai está em mim, disse Jesus, porque faço tudo que lhe agrada. Modelo de caráter, de renúncia, de entrega, de equilíbrio, de moderação, de amor, de serviço, de extensão da plenitude da santidade de Deus, em honra à santidade de Deus. Jesus é o nosso modelo perfeito. João capítulo 14, versículo 6. Jesus, entre tantas de suas afirmações, ele disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho que leva à vontade do Pai. Jesus é a verdade absoluta, inquestionável, onde não há erro, que não precisa interpretação. É a verdade absoluta e por si só, em todo o tempo, resolve tudo. Não traz efeitos colaterais para a fé, que se posiciona pela verdade. Porque estamos em um mundo que a verdade é combatida, que a verdade não é bem recebida de forma absoluta. A verdade, ela é até conveniente, até quando for conveniente. Aí sim ela é útil. É uma ferramenta a mais para o mundo, é uma ferramenta a mais, mas não absoluta para a resolução de tudo. E Jesus, sim, Ele é a expressão de toda a verdade absoluta. E que podemos, sim, confiar, seguir, copiar, sem receio, sem dúvida, sem hesitação nenhuma. E Ele é a fonte de vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É o vencedor. É aquele que enfrentou a morte e venceu. Pelo que também Deus ressuscitou, rompendo os grilhões, a força, o poder da morte. E como vencedor, recebeu todo o poder. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus, o nosso modelo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa esperança. É para Ele que a gente tem que olhar. É Ele que a gente precisa em todo o tempo imitar. Um único modelo. Em meio a bilhões de pessoas, temos um único modelo. Não dá para confundir. Não há enigma. Ele se apresentou de forma clara. Eu vim para ser conhecido desse Jesus. E para resgatar a vida em favor da de vocês. Nos devolveu a vida, Jesus. Hebreus, capítulo 12, um texto bem conhecido. Só vou citar 12 a partir do 1. E é um incentivo, dizer, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Amados, olhar firmemente, intensamente, para conhecê-lo cada vez mais, para aprender com ele cada vez mais, para diminuir as possibilidades de erro, de distorções, é enxergando ele, é seguindo ele, é imitando ele, a cada dia conhece mais e recebe os seus ensinos, a sua presença, o seu consolo, o seu conselho, a sua correção, a direção,
o seu amor, o seu cuidado, o seu livramento. É Ele, em todo o tempo. É aquele que diz: eu estarei com você todos os dias. É aquele que está com a gente. E não podemos permitir que o barulho intenso do sistema deste mundo tire a nossa atenção, tire o nosso foco, o nosso olhar, o nosso preferir, o nosso desejar. A nossa satisfação em Cristo. Não permitamos que o mundo abale isso. Que a nossa satisfação seja plenamente preenchida em olhar para Jesus, imitar a Jesus, porque tem ganho, tem recompensa, tem garantia de vida. Andar com Jesus é garantia de vida. E o mundo não consegue ultrapassar os limites colocados por Jesus. Você é de Jesus, somos de Jesus. Jesus veio para isso, para nos resgatar, para nos dar a oportunidade de andar com Ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21, do Sermão da Montanha, conhecido, Jesus faz algumas afirmações, de forma sequencial, por 6 vezes. Ele diz: ouviste o que foi dito, e repete. Versículo 27 ele repete: ouviste o que foi dito. No versículo 31, ouviste o que foi dito. O 38, ouviste o que foi dito. 43, ouviste o que foi dito. E em sequência, logo em seguida, pelas 6 vezes ele diz: eu porém vos digo. Versículo 22, eu porém vos digo. O 28, eu porém vos digo. 32, eu porém vos digo. 39, eu porém vos digo. 44, eu porém vos digo. Amados, aqui Jesus estava colocando um contraste entre a lei, que era boa, mas Jesus diz: olha, estão dizendo que eu agora apresento, eu reafirmo, eu redefino, eu aprofundo. E diz: eu porém vos digo. Então não basta, se alguém nos faz mal, não basta somente não retribuir com mal. A Jesus agora diz: agora faça o bem. Porque pela lei está tudo certo. Se alguém faz o mal e você não retribuir, não revidar, está tudo certo. É uma pessoa controlada, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa do bem, que preza pelo bem, pela paz. Só que Jesus agora diz: agora faça o bem, ore. Ore por aquele que vos persegue, por aqueles que não gostam de você, por aqueles que fazem o mal. Porque os demais é comportamento comum. Os modelos que o mundo oferece são todos modelos comuns, que está agregando multidões para segui-los. Jesus não é um modelo comum. E precisamos ouvir o que Jesus diz para nós, que em todo tempo Ele está dizendo: eu porém te digo. Em qualquer enrascada, em qualquer dificuldade que ocorra na vida, que a gente não tem controle das circunstâncias, nenhum de nós tem controle da circunstância. Ao que diz a Escritura, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O meu descontentamento, a minha reação, a minha sede de fazer justiça ao meu modo, para mim, ela não produz a justiça de Deus.
E a palavra de Deus nos diz claramente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus vai continuar cuidando, e Ele cuida de nós. Deus está interessado em nós. A preciosidade é cada um de nós. Jesus não veio pelo ouro, pelos diamantes, pelas pérolas. Ele veio pelos seres humanos, por pessoa. Expressão de amor verdadeiro. Veio buscar em meio à confusão, em meio ao pecado. Ele veio nos buscar. Porque estávamos envolvidos, escravos na prática do pecado, incapazes de resistir ao apelo do pecado. Jesus contempla cada um de nós, porque aqui, para que a gente esteja aqui, custou o sangue dele. E ele não iria derramar o sangue dele por algo sem valor. Temos valor. Temos valor para Deus. O que tirou o valor da humanidade foi o pecado. Então é o pecado que contamina. Por isso que está muito claro que Deus aborrece, abomina, rejeita, reprova o pecado. Porém ama o pecador. Ele dá oportunidade. Ele não rejeita quem se arrepende. Ele não rejeita aqueles que buscam, porque Ele ama. Agora, não dá para vir com o bornal do pecado. Não dá para condicionar. É preciso se livrar totalmente. E Jesus é quem liberta. É o libertador. É o Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há como impedir o agir de Jesus. É o homem que dividiu o mundo entre os que creem e os que não creem. E todos que creem não crerão em vão. Você não está crendo em vão, meu irmão, minha irmã. A sua fé é válida, é agradável, é recebida por Deus, é aprovada por Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Jesus, ele diante de uma multidão, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade. Amados, a autoridade de Jesus tem tudo a ver, porque tudo que ele ensinou era visto na pessoa dele. Entende, queridos? Então, quando Jesus nos ensina, ele não pega um livro, uma literatura e pega coisas boas para se ensinar, legal para se ensinar e traz para nós. Ele fala dele mesmo, da pessoa dele. Por isso, olhando firmemente para Jesus. Por isso que ele diz: examine as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que falam sobre mim, que testificam, que dão testemunho da minha vida.
Jesus é um modelo a ser seguido, não somente a ser admirado. Maravilhoso Jesus, bendito Jesus, valioso Jesus, precioso Jesus, também, mas acompanhado de uma sintonia com a conduta que honra o próprio Jesus. Um brado que é expressão da nossa vida, um brado que é expressão da nossa conduta, do nosso alinhamento com a vida de Jesus, da nossa concordância com seus princípios, da nossa aceitação total, desejada. A gente deseja imitar a Jesus. A gente quer aprender com Jesus. A gente quer ouvi-lo, a gente quer vê-lo, ele relacionando, ele perdoando, ele servindo, ele curando, ele pregando. A gente quer ver porque nós temos desejo de fazer. Aí sim, maravilhoso Jesus, o Senhor da minha vida, da nossa vida, porque seguimos, andamos, obedecemos. Na primeira carta de João, um texto muito conhecido, capítulo 2, versículo 6, porque diz, porque aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É um convite. Jesus quer que a gente siga. Não somente que ele não se importa, pelo contrário, ele nos deixou exemplo para que a gente siga, para que a gente o imite, para que a gente viva de acordo como ele viveu, trazendo para nossas vidas os valores de Jesus, não os valores que estão tentando impor, dizendo, distorcendo, e com total liberdade a gente permita a Jesus dizer, eu porém te digo, não é assim, não deve ser assim, esse comportamento não está correto, e fazer de bom grado, e obedecê-lo, porque ele é o Senhor. E nós decidimos ser, cada um de nós, a gente decidiu ser discípulo de Jesus, aprendizes. Devemos imitar a Jesus em tudo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Amados, é sim desafiador. É um convite forte. E o desafio é grande. Porque está dizendo, amados, veja, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento. É o caminho, não é uma opção, é o caminho da salvação, é o caminho que deixaremos esse mundo para trás, é o caminho que o mundo ficará para trás com todos os seus valores. Santo é ser separado, é ter uma vida separada, separada do comum, para um propósito especial, para um propósito maior, separados para agradar a Deus, separados do sistema enganoso, para passando aqui, estarmos cuidando dos interesses de Deus, porque é fato, e a Bíblia diz, não ameis o mundo,
nem o que o mundo oferece. Porque o mundo passa com tudo que ele oferece. Aqueles, porém, que fazem a vontade de Deus, permanecem para sempre. Santo não quer dizer isentos de falha, mas é ter decidido separar a sua vida para agradar a Deus. E tem um processo de santificação que, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo afirma: esta é a vontade de Deus. Ele afirma: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não é presunção, não é querer ser melhor do que outros. É a condição dos imitadores de Cristo. Santos, separados do mundo, do comum, dos valores terrenos, perecíveis, enganosos, duvidosos, e seguir a verdade, seguir os conselhos, seguir o conteúdo da Escritura Sagrada, porque decidimos não tomar a forma dos comuns, decidimos tomar a forma do único que não é comum. Porque a terra está cheia de pessoas defeituosas, imperfeitas. Todos somos imperfeitos. E o único que é perfeito decidiu nos acolher. Ninguém se autoaperfeiçoa fazendo algumas coisas boas, amados. Porque a essência do ser humano, ela está contaminada. Por isso que Jesus é sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O princípio de pecado que lateja dentro de cada um, que impõe, que engana, que distorce, só Jesus tira. E o sangue de Jesus foi derramado e nos purificou. Estamos livres. E o processo de santificação é um amadurecimento dia a dia, é um crescimento espiritual, é um entendimento cada vez mais claro, próximo, vivido por aqueles que estão andando com Jesus. Que dedica tempo a examinar a Escritura, que se planeja, que se dedica a aprender a Escritura, que se deixa ensinar, que se deixam ser instruídos pelo conteúdo da Escritura. Amados, é de esperar que a gente tenha isso. É de esperar que nas confusões de mente, de dúvida, a gente pare e deixe Deus falar ao nosso coração. E quando a gente vai tratar a situação, a gente já conversou com Deus, já está tranquilo. Não é necessário um embate para convencer que o certo é certo e o melhor é ser feito. Que às vezes parece uma complicação. Amados, o certo sempre será certo. E o certo sempre será o melhor a ser feito. E se a gente olha para Jesus e vê o comportamento dele, a gente vai aprender a se comportar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ou eu, ou Jesus. Ou a minha vontade, ou a vontade de Jesus. Em todo o tempo vai ser assim. Mas a tal da minha razão, ela entra como foguete no meu coração e eu quero aplicar, porque eu tenho razão. Eu não posso permitir isso. Eu não posso me calar com isso. E aí é muito forte. Amados,
por acaso, pisou na terra um outro homem que tivesse mais razão em tudo, absolutamente tudo, quanto Jesus? Jesus errou alguma vez? Jesus maltratou alguma vez? Aquele que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando injuriado, não injuriava. Quando maltratado, não revidava, mas entregava-se àquele que julga justamente. É Ele. O aprendizado, o desenvolvimento do processo de santificação tem a ver em enxergar Jesus nas suas dificuldades, nos seus momentos difíceis e como Ele agiu, como Ele se comportou, como o tempo inteiro Ele decidiu que a vontade do Pai prevalecesse, como em todo tempo Ele confiou que a vontade do Pai sempre seria e foi o melhor para a vida dele. Assim é a gente. Assim é a gente também. Porque o homem que sempre teve razão, esse homem chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Razão absoluta, total, plena, inquestionável. Mas se comportou com todo o equilíbrio e moderação. E representou a vontade do Pai, representou o Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, representá-lo, torná-lo conhecido através da minha vida. Assim foi Jesus. Jesus tornou a vontade do Pai conhecida de forma plena diante dos homens, no meio dessa bagunça toda que se tornou a humanidade. Cada um se desviando pelo seu próprio caminho, buscando os seus interesses, a sua vontade, os seus questionamentos, suas conveniências. E Jesus buscando agradar o Pai em tudo. Jesus que não precisava servir, Ele decidiu servir. Modelo em servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Ele diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para receber aplausos. Ele não veio para receber honras, ser colocado no local e receber honras, fazer fila para honrá-lo. Ele veio para servir e dedicou todo o seu tempo de forma plena, total e absoluta, para que outros se beneficiassem com a sua vida, com a sua conduta, com as suas ações. Não pensou nele, pensou o tempo inteiro em agradar o Pai. E agradar o Pai estava incluso em servir os homens. Eles estavam ceando, Jesus com seus discípulos. Em um momento, Jesus decidiu fazer um ato que surpreendeu os discípulos, principalmente a Pedro. Ele decidiu lavar os pés dos discípulos. E veja aqui a reação. É João no capítulo 13. Depois vocês leem, tá? Anota o capítulo 13,
que vocês vão ver a cena no contexto completo. Mas eu vou ler aqui versículos 6 a 8. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas a mim? Tu vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabe, você não entende agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás. O Senhor nunca, jamais vai lavar os meus pés. Jesus então disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Irmãos, é importante a gente entender aqui qual foi a surpresa de Pedro. Para nós aqui, não tem assim tanto impacto uma situação dessa. Mas como fazia parte da cultura, as pessoas chegavam nas casas e algumas pessoas dentro daquela casa eram separadas para lavar os pés dos visitantes. Só que não eram qualquer pessoas. Entre os servos daquela família, daquela casa, eram os mais simples, o que não sabiam fazer praticamente nada. Então, aqueles que não sabiam fazer praticamente nada, entre outros afazeres mais comuns, estavam a ficar ali atento a chegar às visitas, iriam lavar os pés. Então, era quase que vergonhoso para Jesus. Não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo. Aí Jesus diz: se não deixar, você não tem parte comigo. Então ele nos deixou exemplo de humildade, de simplicidade, de valor, de autenticidade, de valores importantes. O mundo é que começa a fazer uma escala de valores, segundamente, de alguns intelectuais, começa a desenvolver escalas de valores e vai levando seguidores aí nesses valores. Aí Jesus disse: eu, porém, te digo, não siga esses valores. Imagina um rei lavar os pés dos seus servos, dos seus súditos. Jamais. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, absoluto. Ele lavou os pés. É isso que ele está dizendo. O importante é isso aqui. É cuidar das pessoas. É amar as pessoas. É tornar a sua vida de tal maneira que outros sejam beneficiados. Não é impor. E continuando, Jesus diz assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, então vocês deveis lavar os pés uns dos outros. Amados, tem tudo a ver com cordialidade verdadeira, simplicidade, autenticidade. Fazer com autenticidade, não de faz de conta. Cuidar, se interessar, se importar de verdade. Construir um padrão de comportamento que inspire confiança nas pessoas. Foi isso que Jesus conseguiu conquistar, confiança nas pessoas. As pessoas simples conseguiam acessar Jesus. Conseguiam se aproximar de Jesus. Ele era acessível a todos, dava espaço para todos, ouvia, notava a presença de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Ele é o nosso modelo. É um caminho a ser percorrido, um aprendizado a ser desenvolvido, rompendo as barreiras que se colocam diante de nós no nosso dia a dia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3,
versículo 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a cada um que lhes pedir razão da esperança que há em vós. Amados, Deus espera que fique visível algo que não é comum neste mundo. Esperança que o melhor está por vir. Não é a esperança comum de realizações terrenas que está correto, mas isso não é pleno, não define. Deus espera que o nosso comportamento, dos nossos relacionamentos, onde a gente tiver a oportunidade de relacionar, que algo se destaque, que algo chame a atenção, e alguém vai chegar e fazer algum tipo de pergunta. Por que você se comporta assim? Porque teve uma situação que houve, todo mundo se comportou desse jeito. Você agiu de forma diferente. Por quê? Segundo a Escritura, aquele é o momento de dar testemunho de Jesus. Há uma esperança. Há uma oportunidade. Paulo diz: se comporte com sabedoria para com os que são de fora. Aproveite bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável. Podemos ser agradáveis e firmes ao mesmo tempo. Não devemos ser truculentos, reativos, mas firmes. Mas tem um limite que vai ser inegociável. Tem limite que é inegociável, acabou. A verdade, ela é absoluta, ela não é colocada na mesa de negociação para o discípulo. A verdade em todo tempo. Se em algum momento somos convidados a abrir mão da verdade, chegou o limite. Seguindo o caminho das práticas erradas, chegou o limite. Mas as pessoas precisam ver a gente e despertarem confiança em nós, que a gente não vive da nossa própria cabeça, do nosso próprio eu acho, mas a gente segue um conselho, a gente segue um padrão, a gente segue uma mentalidade, que é a mentalidade de Cristo. A gente segue os valores, são trazidos e declarados por Jesus. No versículo 15 do capítulo 13 de João, que vocês já notaram, Jesus diz: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais você também. Veja que não está no subentendido. Não é assim, está muito claro. Jesus está dizendo claramente o que é que ele quer. E ele diz assim: porque eu vos dei exemplo diante de vocês, para que como eu vos fiz, façais vós também. É para os dias de hoje, é para agora, não é para que a gente, olha como era, não, é como tem que ser, está na ordem do dia, é para os discípulos de Jesus, é para os seguidores de Cristo, para aqueles que o seguem, para aqueles que acreditam na recompensa, para aqueles que acreditam que Jesus diz: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes diria. E eu vou lá preparar essas moradas para vocês, e um dia voltarei para buscá-los, pois onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então isso aqui é para quem quer estar com Jesus. É para quem quer deixar esse mundo para trás.
Como disse, ei, mundão enganoso, fica para trás. Eu estou indo, seguindo em frente, sempre avante, com destino à eternidade, onde Jesus nos aguarda, onde Jesus está. E é o lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem sequer entrou no coração humano. É esse lugar que Deus tem preparado para os seus. É perfeito, é maravilhoso, e precisamos desejar. É mais do que querer, é desejar. Deve estar muito forte no nosso coração, pujante no nosso coração, um desejo intenso de estar com Jesus. Porque se não tiver isso muito forte, a gente vai ficar combatendo com o mundo. O mundo já está vencido, meu amado, minha amada. O mundo já está vencido, não é a gente que tem que vencer, não. Jesus afirmou, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa batalha está vencida. A gente só precisa andar em todo o tempo, totalmente descomprometidos com o pecado, com suas práticas. É isso. É tudo isso. E o mundão vai ficar para trás. E a gente vai usufruir do melhor, que é estar com Jesus. Como disse Paulo, muito melhor é estar com Jesus. Tem uma expressão de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, que ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Amados, o mundo não vai melhorar. A gente não está trabalhando para melhorar o mundo, não. Nosso dia a dia é representar a Cristo. Porque Cristo é a esperança para todos. Cada pessoa que estiver no mundo, ele é a esperança. Porque a Bíblia está declarada, o mundo passa, com tudo que ele oferece. Aqueles, porém, que fazem a vontade de Deus, permanece para sempre. Amados, eu creio que a gente está em uma fase da humanidade que nunca se viu tanta capacidade intelectual, tanto poder para criar, para inventar. Eu creio que a gente está no auge da criatividade, da expansão da criatividade em todas as áreas. Agora a pergunta é, o mundo está ficando melhor? É contraditório. É contraditório. Se você imagina a medicina, os avanços conquistados pela medicina, irmãos, é uma coisa tremenda. E graças a Deus por isso. A tecnologia, de forma geral, só está faltando mesmo clonar de forma aberta. E tem um monte de gente clonada, só está faltando isso. Mas o avanço é grande. O conhecimento é grande. O avanço da ciência está notório diante de nós. Mas, de novo, o mundo está ficando melhor? Pergunta aí, Brian, se tem essa percepção. Pergunta um para o outro. Você acha que o mundo está ficando melhor? Tá? O mundo está ficando melhor para você? Não está. Amados, não está. A esperança é Jesus. O modelo é Jesus. A inspiração vem de Jesus. A confiança é em Jesus. A salvação só com Jesus. O sentido de viver esse mundo só com Jesus. Jesus também é o nosso modelo como alguém com capacidade de perdoar. O perdão é um desafio diário para todo mundo. Porque a gente termina criando uma escala de ofensas.
Tem algumas que até conseguem. Eu também faço isso, até já facilita. De vez em quando eu me atrapalho nisso aqui, então eu vou perdoar. Mas aí quando a ofensa vai crescendo, e que a coisa fica meio que incomum, e que você foi o alvo, aí a coisa pesa. Aí você fica em destaque como alguém que sofreu prejuízo e tem dificuldade de liberar o perdão. Como se, para Deus, isso tem alguma importância. Como se Deus nos dá a liberdade para decidir quando e quem eu vou perdoar. Como se está nas nossas mãos essa escala para a gente medir e chegar a uma gravidade. Isso também já é demais. Não, isso não está. Essa escala não está com a gente. É olhando para Jesus, amados. Olha para o nosso modelo. Teve alguém que foi mais ofendido injustamente do que Jesus? Será que teve? Não teve. Amados, Jesus, Deus, Criador de todas as coisas, abre mão de glória, honra, poder e vem para a terra na condição de homem. Como homem, ele vive como um servo. Como servo, ele é obediente e faz o bem. Andou por toda parte fazendo o bem. Atos 10, 38 registra que Jesus andou por toda parte fazendo o bem em todas as oportunidades. Ele serviu com a sua vida. Ele ensinou. Ele curou. Muita gente foi curada por Jesus. Males que condenava as pessoas à morte, Jesus curou a tantos. Jesus saía, a multidão acompanhava Jesus para serem curadas. Cegos passaram a enxergar, surdos passaram a ouvir, mudos passaram a falar, aleijados passaram a andar, leprosos ficaram curados. Era a doença da época, e a depender do grau, essa pessoa tinha que ser retirada da comunidade para não contaminar aos demais. Ela é excluído e condenado a morrer, isolado. Jesus curou a tantos. Jesus ressuscitou, só fez o bem, amou, dedicou parte da sua vida a ensinar, dedicou parte da sua vida a se tornar conhecido, os seus valores, sua pessoa. Dedicou-se intensamente a fazer o bem, nunca prejugou, nunca maltratou, nunca feriu, cuidou, abraçou, perdoou, em todo o tempo, verdadeiro, fiel, nunca entrou em contradição, deu atenção a todos, serviu a todos. Um dos seus amigos mais próximos, quando ele estava falando da sua missão, que estava encerrando a sua missão, seu amigo mais próximo, um dos mais próximos, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Porque ele disse, vão me abandonar, vão me deixar só. Aí Pedro diz, ainda que todos te abandonem, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Pronto, não demorou muito. Este homem tremeu na base e negou a Jesus. Eu não conheço esse aí. Não, eu não sou um deles. Eu não conheço ele. Jesus tinha
tinha um relacionamento de amizade mútua. Jesus tem esse sentimento. Jesus não estava alheio ao sentimento. Era importante a presença dos seus amigos. Era importante a presença deles. Mas deixaram ele só. O abandonaram. E ele foi entregue nas mãos dos pecadores, sendo alvo de cruel tortura. Sozinho. Fisicamente sozinho, emocionalmente sozinho, sem apoio, sem um olhar de um amigo, se aglomerou uma quantidade enorme de pessoas, todos para acusá-lo, e aplaudindo e incentivando a tortura. E a tortura segue. A cruz, os chicotes, chicotadas cruéis, soldados treinados para aquilo, não eram qualquer pessoas, dilacerando a carne de Jesus, e ele suportando sozinho. Dores, angústia. Encerra essa etapa da tortura. E agora vamos crucificar Jesus. E pregam Jesus vivo. Deitam. Nos pés, pregos. Nas mãos, pregos. Ele sentindo a cada martelada a dor dilacerante em sua carne. Agonizando, porque sentia, mais forte, resistindo, erguem, ele ainda vivo, e começa a zombá-lo. Salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz e ali mesmo faz um jogo para ver quem fica com as suas vestes, zombando, escarnecendo. Nenhum olhar de misericórdia, nenhuma compaixão, nenhuma frase de reconhecimento, nenhuma citação dos benefícios tantos que ele fez, isolado, na angústia, na dor. Seria muito justo a revolta, seria muito justo o clamor por justiça, seria muito justo a fala de declarar que ele estava sendo muito injustiçado e que não era merecido o castigo que estava sendo imposto para ele. Seria justo, amados, mas não foi isso que o nosso Senhor expressou. Ainda buscando forças para falar, ele se esforça e consegue. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, qual a medida da sua capacidade de perdoar? Qual a medida da nossa capacidade de perdoar? Porque Jesus foi ao máximo. Jesus foi ao máximo. Há literalmente a sua vida sendo ceifada cruelmente, injustamente. E ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Motivo para nossa reflexão: qual a nossa medida? Qual a medida que cada um de nós está colocando para perdoar? Qual a medida? Jesus perdoou, decidiu perdoar. Colossenses capítulo 3, versículo 13.
Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Suportando e perdoando, como Cristo nos perdoou. Jesus perdoou aqueles homens de forma plena, absoluta, para que a culpa pelo sacrifício que foi imposto a Jesus não fosse colocado sobre aqueles homens. Perdoa-os. Jesus é o nosso modelo de perdão. A vida de Jesus diante dos discípulos dava oportunidade para eles aprenderem tudo que era necessário. Tem algo aqui que nos chama a atenção, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Então a vida de oração de Jesus era muito presente, era algo que fazia parte da vida de Jesus. E pelo visto aqui, Jesus não tinha parado com eles para ensinar sobre oração, mas eles viam Jesus orando em todo o tempo. E aí alguém chega: Jesus, a gente está vendo que isso é tão importante na sua vida, então nos ensina a orar. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus está dando-nos uma orientação sobre a oração. Mateus 6, versículo 6. Diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Eu creio que é um caminho a gente continuar, amados. A prática da oração, para fazer parte de nossa vida. Tendo Jesus como nosso modelo, como nosso ensinador, como nosso instrutor. E que Ele já nos mostrou a importância e o valor da oração. Era muito comum ver na vida de Jesus Ele priorizar tempo para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado ainda madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite inteira em oração a Deus. Separou-se e passou a noite inteira em oração a Deus. Amados, a gente tem muito compromisso, muitos afazeres, e pode ter certeza que a gente precisa aperfeiçoar o nosso tempo de oração com Deus, a sós, cada um de nós. Na palavra que eu falei nesse instante, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, vocês já anotaram, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Amados, santificar a Cristo é a nossa conduta diária em todo local onde a gente estiver estudando, trabalhando, fazendo o que for. Antes santificar a Cristo, Ele está conosco. Reverenciá-lo,
no nosso pensamento, na nossa atitude, na nossa fala, no nosso comportamento, em todo o tempo. Por onde a gente andar, consagrar Cristo como Senhor, reverenciá-lo, honrá-lo no nosso interior. Se honramos o nosso interior, a nossa expressão pública vai ser visível. Acontece o que Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A gente não tem luz própria. A verdade não exala de cada um de nós. A verdade que a gente pratica é uma extensão da vida de Cristo em nós. Por isso, resplandeça a verdade que flui em nós diante dos homens. Então, também aprender a orar como Jesus. Ele é o nosso modelo de homem que ora, de obreiro que ora, de obreiro que depende do Pai, de obreiro que confia e sabe que o fazedor de toda boa obra está nos céus. A gente está aqui na terra, mas o fazedor da obra é o Espírito Santo de Deus. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem convence é Deus, quem faz é Deus. Nós somos semeadores e testemunhas do bem que Jesus nos fez, do benefício que recebemos dele. Gente do céu, como é que você não tem o que falar? Tem sim. Como não tem? Tem. Você sabe como você era. E você não mudou simplesmente porque passou a fazer coisas boas. Não, você mudou porque Jesus está habitando aí. Jesus tem estado com você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Devemos pregar o Evangelho, porque Jesus pregou e nos convocou para pregar. Vamos ver Jesus pregando. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a esperança para um mundo desesperançoso. Ao mundo que olha e busca esperança no que é comum. O que é comum nunca vai ser o motivo, o realizador da esperança de quem quer que seja. O único capaz de tornar sua esperança visível é Jesus. Jesus é o Senhor da esperança, porque Ele é o detentor da vida. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus. Já tem um trabalho, tem um trabalho que continua sendo realizado. É um trabalho orquestrado, patrocinado, respaldado pelos céus, mas está acontecendo na terra. É o maior projeto. É o projeto que o acabamento, quando concluir, não vai ser usufruído aqui. É um projeto que tem a ver com resgate e transformação de vidas. E é o Espírito Santo, o fazedor dessa obra. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que instrui, que testifica, que confirma o nosso coração a boa e perfeita e agradável vontade do Pai. É Ele. Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades.
devemos pregar o Evangelho, porque Jesus pregou e nos convocou para pregar. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso continua sendo a realidade para os dias de hoje. A esperança para a salvação é a pregação do Evangelho, é a proclamação do Evangelho. As pessoas, elas vão mudar as suas vidas quando elas ouvirem a mensagem do Evangelho e elas acreditarem. Aí elas vão tomar uma atitude, elas vão buscar ajuda, vão recorrer à ajuda, dizer, está difícil, mas eu quero. Aí a gente entra para ajudá-las a buscar o poder que vem do alto, que liberta, que confirma, que transforma, que santifica e que coloca sentido para viver todos os dias. João capítulo 17, versículo 18. João 17, versículo 18. Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E Jesus, ele diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vades e deis frutos. Jesus nos escolheu. Jesus escolheu cada um de nós para sermos cooperadores nesta obra tremenda que está acontecendo na terra. Não precisa vocês anotarem, que vocês já têm anotado esse texto, mas eu vou encerrar a partir dele. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, olha, amados, isso é importante, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. O versículo 3 nos chama para que a gente faça a devida consideração. Diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, sem ser justo. Jesus foi alvo de afronta, de escárnio, de acusações, de maldade. E está dizendo, considere esse que suportou tudo isso. E após considerar, vocês olhem para vocês, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amados, todos os dias acontecem coisas que contribuem para que haja um desfalecimento de ânimo, um desânimo exacerbado, que alguns ficam um desânimo crônico. É um desânimo crônico. Então, a Escritura convida, olha para Jesus e veja quantos motivos que ele teve, mas ele se manteve firme, não desanimou, se manteve firme, confiando no Pai. Por isso, a vitória, por isso Deus reconheceu a vitória de Jesus, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o vencedor, ele venceu e nos garante a vitória. A vitória quem garante é ele, quem conquistou foi ele e nos entregou.
Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. E também o nosso único e principal modelo a ser seguido. Para a gente refletir, todos nós estamos realmente nos esforçando para imitar a Jesus e seguir os seus passos? Depois em casa, em um momento oportuno, orando a Deus, paremos para refletir. Jesus é sim o modelo perfeito, absoluto, para todos. Mas será que eu estou me esforçando para imitá-lo? Será que eu estou me esforçando para seguir os seus passos? Que o Senhor nos abençoe e continue cuidando de nós. Eu queria dizer uma coisinha sobre ser semelhante a Jesus, andar como Ele andou, ter Jesus como nosso modelo e padrão. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ser santo, eu queria que você ficasse de pé. Andar como Ele andou, viver esse padrão, não é sobre a força que você tem, não é sobre o esforço que você é capaz de fazer, é sobre rendição. O maior esforço que nós precisamos fazer é parar de fazer esforço, é parar de espernear e se render a Jesus, é se render ao Espírito Santo e deixar que Ele faça a vontade de Deus na sua vida. Amém? Antes de Charlie cantar o cântico aqui que ele pensou, eu queria que a gente dissesse a Deus assim, ó: eis-me aqui, Senhor, eu venho me render. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. E na cruz, em meio à adoração, elimina o que é da velha criação. Elimina o que é da velha. Diga assim: eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Isso é o melhor que tens para minha vida. Só me resta em amor me oferecer. Só me resta em amor obedecer. Que assim seja, irmãos. Que não seja pelo seu esforço, que seja uma rendição. Esse é o maior trabalho que você tem. Se renda a Jesus, que a imagem dele, o caráter dele vai se expressar na sua vida. Amém? Aleluia. Desde então começou Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, a pregar e a dizer, arrependei-vos, arrependei-vos.
arrepender, porque é chegado, porque é chegado o reino dos céus. Prosseguindo foi Jesus, prosseguindo foi Jesus. Vendo, chamando e escolhendo, escolhendo seus discípulos. Pessoas que negam-se a si mesmas, pessoas que negam-se a si mesmas, tomam sua cruz e seguem após Jesus. Me diz, vinde após mim, eu vos farei. Vinde após mim, eu vos farei. Pescadores de homens, pescadores de homens, pescadores de vida, pescadores de vida. Vinde após mim, vinde após mim, eu vos farei. Pescadores de homens, pescadores de homens, pescadores de vida. Palmas. Vamos cantar outra vez. Desde então começou Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Prosseguindo foi Jesus, prosseguindo foi Jesus, vendo, chamando e escolhendo seus discípulos, vendo, chamando e escolhendo seus discípulos. Pessoas que negam-se a si mesmas, tomam sua cruz. Pessoas que negam-se a si mesmas, tomam sua cruz e seguem após Jesus. E diz, vinde após mim, eu vos farei. Vinde após mim, eu vos farei. Pescadores de homens, pescadores de vida. Vinde após mim, vinde após mim, eu vos farei. Pescadores de homens, pescadores. Só vocês, vinde após mim. Vinde após mim, e eu vos farei. Pescadores de homens, Pescadores de homens, pescadores de vidas. Vinde vamos após mim. terminar. Vinde após mim, e eu vos farei. Pescadores de homens, pescadores de vida. Amados, vamos terminar louvando, mas que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os seus corações. Uma semana de paz, abençoada, andando com Jesus, em nome de Jesus. O Senhor, são os montes de Sião, Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Calem-se, calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos,
Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Pra terminar o domingo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, sim, é bom, e eterna a sua e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Deus. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Deus abençoe. Boa semana.